capítulo 5, a minha família roubada. Esse é um termo que eu adotei para a maneira de como as coisas ocorreram para mim em relação aos meus filhos. Muitos discordariam que eles foram roubados, devido à custódia total ter sido transferida para o pai deles por um tribunal dinamarquês. Mas esse é o nome que Deus chamou quando me deu um sonho que me ocorreu antes que as crianças fossem levadas. 2 semanas antes de serem levados, eles estavam dormindo na minha cama, pois gostavam de dormir comigo. E eu tive este sonho. Eu vi o pai deles em uma nova casa. E no sonho eu estava lá dando a ele coisas valiosas das crianças. E ele veio com uma bandeja servindo um lanche, mas eu rejeitei. E eu só perguntei se eu poderia lavar as minhas mãos. Ainda no sonho, eu entrei na casa para lavar as mãos e vi sua nova esposa fervendo água numa panela pequena. E ela não queria olhar para mim. Eu vi as crianças brincando em um quarto onde as luzes estavam acesas. Então o pai deles me ofereceu o lanche novamente, mas eu rejeitei novamente e fui embora. Enquanto eu estava indo embora, vi uma agência de correios e entrei para perguntar se eu tinha alguma mensagem. E um menino com voz de adulto disse que sim e pediu a outra pessoa que lesse para mim. A sua família roubada, voltará em 1 semana. O sonho terminou comigo chorando de alegria e então eu acordei. Eu não conseguia entender o sonho até que os eventos futuros ocorressem. Tudo naquele sonho tinha um significado. A nova casa do pai deles realmente existia, pois ele se mudara ao mesmo tempo em que as crianças foram levadas. As coisas que dei a ele também ocorreram daquela forma. Os meus filhos tinham brinquedos maravilhosos, roupas, material escolar comprados novos. E eu dei tudo para ele. A bandeja com o lanche representava suas ofertas vergonhosas, para que eu visse os meus filhos apenas vigiados por ele ou por alguém indicados pela prefeitura. Eu rejeitei esse tipo de encontros várias vezes, porque é impossível passar uma mensagem para a criança de que sou sua mãe sendo observada por estranhos, como se eu fosse uma criminosa. As crianças começariam a aprender a não confiar em mim e a não aprender nada comigo e nem me respeitar. Seus corações foram roubados, porque eles não são mais as crianças que vivi e cuidei por 7 anos sozinha. Eles eram puros, engraçados, doces e me respeitavam como uma autoridade em suas vidas. Agora, eles são frios, rudes, sem respeito e me tratam como se eu fosse uma estranha. Nas poucas vezes em que nos encontramos depois que eles foram levados, eles estavam prontos para retaliar meu coração. Levei um tempo para tentar entender o que aconteceu com eles, se aquele caráter realmente pertencia a eles ou se eles foram influenciados contra mim de tal forma que eles não sentiriam minha falta. Esse foi o comportamento que a minha filha demonstrou no tribunal, facilitando a custódia para o seu pai. Se seus corações foram roubados e Deus viu isso antes que acontecesse e prometeu devolvê-los no tempo determinado, então Ele o fará. Como? Eu não sei. Até agora, só posso ver a frieza e ingratidão por parte deles. Foi-me oferecido um número de telefone para contactá-los por vídeo pelo pai deles. Mas essa era mais outra maneira de me oprimir, porque toda vez que eu ligava para eles, ele ouvia
que eu estava ligando, ele começava a gritar pedindo para eles desligarem o telefone porque ele queria fazer algo com eles naquele momento. Em outros dias, pude ver os quartos bagunçados e sujos em que as crianças ficavam a maior parte do tempo depois da escola, isolados e brincando com telefones celulares, comendo barras intermináveis de chocolates e com aparência de falta de nutrição. Isso me levou a escrever para a vara de família e tirei algumas fotos que pude capturar durante a minha conversa em vídeo com eles, mas ninguém investigou nada. A negligência é o perigo real para as crianças e um abuso infantil brutal, porque as crianças devem nos fazer trabalhar duro para o seu bem-estar e não abdicar dos conselhos do livro de Provérbios. Os textos que mostrei em Provérbios são considerados um crime na Dinamarca e em outros países europeus se forem praticados. Então, as nações devem tomar decisões sobre qual lei eles se dedicam. Se não for a Bíblia, então seria mais decente julgar a Bíblia fora, desapegá-la da sua nação e voltar às crenças que eles tinham antes de qualquer Bíblia ter entrado. Mas se isso não significa que Deus não julgará a rejeição. Ele vai. Ele fez isso com a Babilônia, com a Pérsia, com Sodoma e Gomorra e com Israel. A geração atual está refletindo a escolha de um governo feita em 1987. Eles colocaram todo o propósito das crianças na educação. Mas seus corações estão cheios de malícia, vazio, ódio, materialismo, egoísmo, ganância, idolatria. Eu coloquei um parênteses explicando idolatria. É amor intensamente a tudo que não é Deus. Imoralidade sexual, e tudo isso é aceitável por famílias e pela sociedade se eles conseguirem administrar bem a sua economia sem depender do Estado. Quando as suas almas ficam pesadas, por não receberem o cumprimento do propósito que Deus pretendia, elas ficam deprimidas e se refugiam em medicamentos. Isso é o que temos hoje. E finalizou o capítulo 5. O capítulo 6 será a esperança. Ok? Eu vou ler no domingo, se Deus permitir. Bye, bye.